Isto já tem uns anos. Eu acho que era no McDonald's ou era no Burger King, que era, estavam uns putos a comer e um deles estava a sofrer de bullying. Isto dentro do McDonald's ou do Burger King, agora pronto, num sítio de fast food. E depois havia a malta que estava a olhar, tipo do género, estou a comer, não tenho nada a ver com aquilo, estou a comer, não tenho nada a ver com aquilo. Já me troquei ligeiramente. A cena foi, a malta estava à espera da comida. E enquanto estava à espera, estava a ver um miúdo a sofrer de bullying. Depois, quando fui receber os hambúrgueres vinham todos amassados. Olharam para os hambúrgueres e pensaram, mas que raio que é isto? Depois foram-se queixar lá ao balcão. Eu disse, olha, desculpe lá, o hambúrguer vem todo amassado, eu não posso comer isto. Não pode. Não, 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 não. E depois veio a conversa. Olha, até se visse alguém sofrer de bullying, a levar porrada e coisas e tal, o que é que você fazia? Você intervia. Pois claro, sou um ser humano, se vê que o outro é pequenino, os outros são maiores, não, 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 não. Ah, porque olha que ali passou-se assim, 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 e a você não fez, porque pronto, é a analogia entre o hambúrguer todo amassado e o bullying. Por acaso achei bem piada aquilo, está no YouTube, já rodou há Sim, uns anos, esse mas exemplo, vai de encontro ao que estamos a falar. esse exemplo que estás a dar acontece várias vezes ao dia, basta estar mais ou menos atento. Esta questão Yeah. do conflito, eu acho que é uma questão mais ou menos geracional. Sobretudo o pessoal do interior. Meus pais também são alentejanos, eu também nasci no Alentejo, apesar de estar no Algarve. Não sei, hoje talvez não haja grande diferença entre as cidades e os campos neste sentido. Eu acho que, antigamente, as pessoas, por norma, se houvesse um conflito e vissem que havia ali uma espécie de injustiça, iam lá para ajudar. O que Hum. acontece hoje é que há um conflito, epá, não me quero meter nisso, não me quero meter nisso. Eu acho que houve aqui uma inversão. Antes até se pecava por querer ajudar demais. Eu estou a pensar num exemplo extremo, por exemplo, um baile, que é um terreno onde pode a coisa descambar facilmente com a bebida. Aquilo que está ali numa atmosfera amigável, de repente há um desentendimento e começa muita gente a querer ajudar, mas esse ajudar pode descambar facilmente em zaragata. Há ali uma linha muito ténue que separa o diálogo e a zaragata num baile quando há muita gente bêbada. Já tive muitas situações dessas quando era mais novo, muitas. Por acaso é uma coisa que falta ser estudada. O baile enquanto organização de pessoas e esta fronteira muito ténue entre o querer ajudar e rapidamente extravasar para o seu contrário. Vi muitas vezes isto acontecer. É uma coisa, alguém que no momento está a dizer precisa de ajuda, no minuto seguinte está a andar a porrada com essa pessoa. Há qualquer coisa aqui que Isso é o acontece. álcool, isso É o é o álcool. álcool, certeza. Estás a Eh, lembrar, havia uma piada no Futurama que é o inverso disso, que era, viste o Futurama? É assim, não vi atentamente, vi episódios Pois pronto, parsos. houve um episódio que eles foram à praia Lingrinhas é assim meio idiota. Depois vê um gajo todo galã, todo musculado, todo bronzeado, todo oleado, e começa-se a meter com a Lila, acho que é assim, o nome da Ciclope. Sim, sim, estou a ver quem é. Depois a cena foi, a gaja, como era uma bruta, pegou-nos murros nos queixos, acho que era assim, se calhar estou errado. Mas pronto, o que o gajo queria, o gajo musculado queria fazer era implicar com a gaja, que era para depois o fralho pagasse, tu explicaste tudo, já é o que eu estava a dizer, isto está a gravar e começa já aqui os nervos. Não faz mal, conta a tua versão, conta a tua versão. A ideia era o gajo musculado ser pago pelo Fry, para o Fry depois ser superior quando derrotasse o gajo. É fazer o oposto do que é as festas das terrinhas, que é vou salvar a donzela em perigo. Só que ali no caso da praia era de propósito, para o Fry sair por cima. Hoje em dia, se considerarmos até a postura vá mais feminista, podia haver aqui um certo cruzamento de problemas. Às tantas, quem é o homem para achar que a mulher precisa de ajuda? Isto hoje Hum, anda meio manhoso em relação a isso. É assim, do ponto de vista, como é que eu ia dizer? Do ponto de vista humorístico, é engraçado. Porque a partir do momento que alguém diz, um grupo, diz: olha, com isto não se pode brincar. E nós sabemos, mesmo em criança sabíamos, é mesmo isso que tem mais graça. Uma coisa que antes não tinha muita graça, a partir do momento que se diz, podes dizer isso, é pá, é mesmo isso que eu me apetece dizer. É mesmo É o isso. fruto proibido, não é? Não É a é, não é cena do hipótese, fruto não é proibido. hipótese. E é claro que isto acarreta vários problemas e estão bem visíveis, mas do ponto de vista humorístico, é como se lhe dessem ali qualquer vitamina e agora, epá, agora está melhor. Há temas que estavam mais ou menos desaparecidos, por exemplo. Os gordos, estava mais ou menos desaparecido. E agora, como nasceu esta coisa da gordofobia, seja do gordo, não é, e o gordo aqui estou a pensar no obeso,
não é doença. Isto aqui cria várias coisas, porque depois estou a pensar no exemplo do Brasil. Há um influencer brasileiro que primeiro disse que a gordura, no caso dele, não era uma doença, mas assim que surgiu a vacina da Covid, ele, oh não, não, isto é doença, eu sou primeiro, sou primeiro, sou primeiro. Sério? Isto é um problema nesta esfera do ativismo da gordura, mas é um problema mais amplo. Até do ponto de vista do pensamento, é uma coisa que alguém há de ter de lidar com isto, que é esta fluidez e esta flexibilidade de tudo, esta subjetividade máxima. Uma coisa é uma coisa e também pode ser o contrário, a toda a hora. Isto é um problema porque tu não consegues criar ligações de nada, porque tudo parece igual a tudo ou diferente dependendo das É a lei da circunstâncias. conveniência. Dá-me Sim, jeito, dá-me jeito. Não me dá jeito, não me dá jeito. pá, e o mundo não é assim. Tu não estás a olhar para uma cadeira e tu dizes, pá, isto estava-me jeito de ser uma marmita. A cadeira não respeita a tua Se fosse um opinião. castor, se calhar, pronto. É, sim, É. sim, sim, sim. Mas em princípio a cadeira há de permanecer cadeira. O tempo há de transformá-la a um castor. A tua opinião, isto pode magoar muitas pessoas, mas a tua opinião para o mundo é despecianda, não vale nada. O mundo não quer saber do que a gente pensa dele. Não é, está ali uma gruta. Não, não é uma gruta, é uma maçã. Não, não, aquilo é uma gruta. Aquilo que está ali é uma gruta. Não é pelo facto de dizeres que é uma maçã, passa a ser uma maçã. Nível do discurso estamos a caminhar para aí, porque antes estava mais restringido a certas esferas, agora está a transbordar para os meios científicos, para os meios académicos, e está aqui. É um problema que vamos ter de lidar nas próximas décadas, ainda ninguém sabe bem quais são as consequências. Esta forma de pensar, de atacar, de impossibilitar o diálogo, o que é que isto vai sair daqui? Não faço ideia. Formarem-se novos grupos, novos nichos, Sim, cada um com a sua pancada. É o que vai dar. Se caminharmos mesmo para aí. no fim de contas, há qualquer coisa que une o homem de hoje ou o homem de ontem, que é estamos sempre à procura de semelhantes. Só que anteriormente a procura de semelhantes era conduzida por outras coisas, seja sei lá, interesses literários, interesses de coisas mais prosaicas, comida, coisas desse género. Hoje é um interesse de Sim, sim, sim. maluquice. Tu tens a minha maluquice, então fazes parte do meu grupo. Acreditas numa coisa maluca e como a internet é um meio quase sem atrito, antigamente um maluco sentia-se isolado. Provavelmente podia pensar, será que há mais malucos como eu? Podia pensar isto. A questão é, como é que eu procuro este maluco? Sem internet não conseguia procurar malucos. Podia ter a sorte de encontrar um maluco na rua como ele, mas provavelmente a sua demanda acabava aí. Esta é a minha vida. Enquanto maluco, consegui ganhar um adepto. Uma seita E com dois. era preciso terem uma conversa para Sim, saber que eram sim. os dois malucos Sim, mas e sofrendo a mesma pancada. por norma a seita ficava com dois elementos. Não dá para criar uma religião. Agora com a internet, agora com, agora com a internet, tu dizes qualquer coisa, por mais absurda que seja, e tu encontras pessoas. E depois há um fenómeno que é, a partir do momento que aquilo ganha ali um certo número crítico, depende depois das ideias, aquilo parece que chama. O número chama. É, Seja a nível de dinheiro, seja a nível de métrica qualquer no YouTube, um vídeo com mais visualizações tem mais possibilidade de chamar ainda mais pessoas. Se não souberes nada de um vídeo e de outro, se um tiver 100 milhões de visualizações e outro tiver 10, e tu só tiveres a possibilidade de ver um, em princípio vais para aquilo que tem mais. Na maluquice também fomenta que a maluquice se transforme numa bola de neve. Até porque, o contrário da estupidez, normalmente é um regime mais lento. Tu, quando não estás a ser estúpido, a pensar, demoras mais tempo. Estás num terreno movediço. Ainda não sabes bem para onde é que vais. A estupidez não. A estupidez vai sempre em frente. Parte do princípio que está certa. Não é? Não é? Nunca, é. não há enganos para a estupidez. Está completamente convencida que acertou na mousse desta coisa de ser humano. Que sabe Mas isso tudo. parte sempre da ignorância. Se uma pessoa for muito ignorante, isso acontece. Se uma pessoa for minimamente consciente, a pessoa E, tem um certo número de dúvidas e que depois. e este é o lado perverso do mundo. Hoje o mundo é um mundo veloz e a velocidade é quase sinónimo de lucro, produzir dinheiro, produzir cliques, depois uma coisa arrasta a outra. E vamos chegar a um ponto em que pensar, e pensar
é uma coisa que leva tempo, vai ser quase desaconselhada. Tu não penses que isso demora tempo e o tempo, esse tempo podia ser usado para ser estúpido, porque a estupidez que produz conteúdo, de várias formas. Tu estás a falar a sério, não estás? Estou a falar a sério, estou a Estás falar a a falar a sério, sério. estou a Eu falar a nunca tinha sério. pensado nisso nesses termos. Na questão de produzir coisas e, por exemplo, os jornalistas ou o jornalismo hoje já não funciona como crivo de isto é notícias, isto não é notícias, isto é importante, isto não é importante. O único critério, ou pelo menos o mais importante, é isto dá cliques ou não dá cliques. Seja verdade ou não seja. Depois podem arranjar ali uma narrativa para dizer que se enganaram, ou que não sei quê, ou porque estavam a ver de cima dizendo que aquilo não é real. Mas o que lhes interessa é isto dá cliques, há pessoas a clicar no site para depois os anunciantes darem dinheiro para isto, para a máquina continuar a girar. Eu sei como é que isso funciona. Estamos aqui no reino da estupidez, no reino da mentira, que são reinos velozes, aquilo move-se rapidamente, e depois do outro lado temos o reino do pensamento, que é uma coisa lenta e por vezes não chega a lado nenhum, e o reino da ponderação, o reino da verdade. Todas estas coisas aos olhos das pessoas do século XXI são coisas monótonas, desinteressantes. A verdade é um pouco interessante. Yeah. Bom jornalismo é tragédia e conflito. Acho que é assim Sim, uma das frases que se sim, usa. Bom jornalismo é tragédia. Tudo o que for verdade não interessa. Números, generalizações. Isso é um grande problema. É como aquelas coisas que às vezes acontecem, por exemplo, há uma tragédia qualquer, apenas uma pessoa, tipo, a filha perdeu um pai e aparece a história na televisão. Toda a gente chora porque a criança tinha isto e tinha aquilo, ou não tinha, e o pai acontecer isto, não sei o quê. Quando é um grande número de pessoas a morrer ou a padecer de uma doença, parece que já não conta, é geral, não é. Qual é é que é a isso, palavra que eu é preciso? isso. É. Que eu quero usar? Estatístico, não? É uma estatística, exatamente. Quando é um grupo é uma estatística, quando é só um é diferente. E é a mesma coisa quando é as revistas cor-de-rosa e não sei o quê, focam-se apenas numa pessoa. É um problema muito específico. Se for generalizações, é que eu já não dá. Só penso, parece que tenho de ler muito se for uma generalização. Porque se for algo É, específico, tem cara e aquela pessoa podia ser a tua família e consegues. é, hum, é, por vezes é isso. Outras vezes é mais no sentido de tu estás a fazer o teatro de que estás infeliz, mas o que tu estás realmente a sentir, ou pelo menos a passar, é este gajo é desgraçado. Pensava que a minha vida era uma miséria, mas a deste ainda é pior. E o choro é quase uma compensação, porque tu no fundo estás a rir por dentro. É o género daquelas piadas de a piada mais simples, alguém escorrega numa casca de banana, nós rimos se a pessoa se levantar, claro. Se não se levantar, pode ficar ali tenso. Será que a pessoa se alijou? Será que bateu com a cabeça e morreu? Aí já implica outro tipo de pensamento. Podemos rir da mesma, não é? Porque não é o é, riso, aqui é outro tipo de pensamento, que também é uma merda que parecia antiga, mas parece que está a voltar. Que é a questão, não é pelo facto de eu me rir após a pessoa ter batido com a cabeça e ter morrido que vai trazê-la de volta ou não. O meu riso nada afeta a pessoa. Até na internet, pessoas que diríamos vá mais esclarecidas, por vezes têm este viés que é achar que a opinião, seja em formato de piada, seja no que for, interfere no mundo. Os velhotes, por vezes, têm aquela coisa de, sei lá, está um tempo qualquer, alguém diz, epá, dava-me jeito que chovesse. E o velho, epá, não me dava jeito. Pá, não me diga uma coisa dessas. Isso chove. Como se o facto da pessoa ter dito que vai chover alterasse. Deus está lá em cima, ou São Pedro, olha, está lá um gajo a dizer, é para chover. Está para chover. Está a ver que ninguém dizia mas para nada. isso um gajo tem, para Está isso um lá. gajo tem que se descascar todo e dançar todo nu, não é? Sim, É a sim, cena sim. dos índios para fazer Sim, sim, chover. sim, sim. Estas ideias são ideias muito primitivas. É fascinante perceber que elas não morrem. Isto são as ideias que estavam lá no início dos inícios, estas ideias Yeah, de um mundo que nos esmaga e não percebemos nada e temos que criar aqui umas historietas para a gente não sucumbir mentalmente. Envolvidos estes séculos todos, estes milénios, estamos mais ou menos igual. Pode haver aqui um verniz de sofisticação, e é por isso, por exemplo, que as teorias de conspiração têm tanta força. O mundo está tão confuso que nós temos que arranjar aqui narrativas para tentar tornar isto mais digerível. Caso contrário,
O que é que fica? Epá, não percebo nada disto, não percebo o que é que está, não percebo nada desta merda. Se os gajos estão a matar, se o vírus vem de onde, se há extraterrestres, se os gajos se comem numa gruta no Alasca, epá, não percebo. Temos que inventar aqui, estou a pensar do ponto de vista de quem é adepto dessas teorias. Por caso contrário, o que fica epá, o mundo é um sítio bué da estranho. E É normalmente, complexo e antigo. este tipo de ideia não é muito acarinhada pelo homem. Seja esta ideia, seja outra que é prima desta. Não é uma ideia, mas é mais uma postura. Nós temos muito medo do silêncio. Temos muito medo do silêncio, temos muito medo do ambíguo, temos muito medo do não sentido. Qualquer coisa que não Hum, tenha sentido, facilmente nós lhe injetamos sentido. Para nós descansarmos à noite. sim, sim, sim. Essas coisas estavam lá no início, seja no início mesmo no início, seja na Idade Média. Houve aqui um arco. Se pensarmos no homem enquanto personagem de teatro, houve aqui um arco que aparentemente nos dava aqui alguma corpulência intelectual, mas no fundo os mesmos problemas mantêm-se. Nomes diferentes, mas os fantasmas mantêm-se. Aquilo que nos tirava o sono à noite permanece cá. Por acaso agora estás a tocar num ponto interessante que eu ando a ler várias coisas de biologia, neurociência e neuropsicologia. Por causa do livro que andei a tratar, nós esquecemos sempre que o corpo humano não tem 20 anos. Ah, porque tu tens 20 anos, o corpo humano não tem 20. Nem tem 500 anos. Quando a gente fala da história antiga, ai, época de Jesus, não sei o que, há 2000 anos. Não, o corpo humano tem centenas de milhares de anos. Foi um processo evolutivo. Portanto, muitos dos traços que os seres humanos têm, somos condicionados desde há muitos anos para cá. Olha, falando em deuses, por exemplo, quando a gente falamos nos deuses gregos, no panteão, o pai dos deuses e tudo o resto. Eu, na minha opinião, acho que muita gente concorda com isto. Os gregos não acreditavam nos deuses. Os deuses eram apenas uma representação de um tipo de pessoa, como uma espécie de metáfora. O pai dos deuses tinha isto e faz isto. Tens o deus da guerra, é assim, são pequenos modelos de seres humanos, como da outra vez falavas no Ovídio com as metamorfoses, que era um catálogo de todo o tipo de seres humanos. É a mesma coisa. E nisso estavas a pegar. Nós estamos mais ou menos. O que estás a dizer mais ou menos para ser logo muito simples, para não te interromper, é uma forma que o homem tem desde o início de tentar organizar este caos. É como nós estamos programados, de certa maneira. O hábito, de certo, por exemplo, costuma-se dizer que há pessoas que têm medo de cobras, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu não posso ver cobras à frente. Amigos meus têm piadas da gente irmos de férias, com shows e coisa, aparece alguém com uma cobra, pum, e desaparece. A pessoa diz que isso é mesmo genético, que antigamente, quando vivíamos ou em grutas, ou em árvores, ou no sítio de abrigo, havia vários predadores, tanto cobras como pássaros, felinos, ursos, coisas do género. E esse medo intrínseco da altura foi passado pelos genes, é um mime, uma espécie de um mime, que passou durante anos e anos e anos, geração em geração, para as pessoas. Outra cena interessante em relação às cobras é, ou quando a gente fala, por exemplo, na Bíblia, as cobras são um símbolo de conhecimento. O que é interessante é, antigamente, como as cobras eram predadoras, pitons e jiboias e coisas do género, nós desenvolvemos a visão para podermos observar os padrões das cobras, onde é que elas estavam, e desenvolvemos técnicas de nos abrigarmos ou de as matarmos. Portanto, uma das formas de desenvolvermos o conhecimento foi através das cobras. É a consequência de termos esse predador. Só beber água que eu estou mesmo já. Sim, sim. Eu por acaso cometi o erro de não ter aqui água comigo. Se ficar aqui com a garganta seca, tenho que parar isto um bocado para Ficar beber água. fónico. Eu tive aqui agora 2 ou 3 semanas também fui da garganta. Chegava à noite, eu como sou asmático, quando há uma amplitude térmica muito grande, fico logo Hoje está aflito. calor. Não sei como é que está aí no Alentejo, mas aqui às vezes faz tardes muito quentes e à noite faz muito frio. Às vezes é quase noites de inverno. E esta diferença Calor, tem. calor. Mas essas diferenças para mim lixam-me logo. Fico logo todo com a garganta toda apanhada. Não estou capaz para viver. Não estou capaz para viver isto. A próxima evolução do homem não passará por mim. Passará aí por outra pessoa. Não sei o que é que vai surgir, se um rabo na testa, uma coisa, um pênis na testa. Não sei o que é que nos dá garantias. Por acaso era uma coisa que eu gostava de ver. É claro que há muitas coisas. Se eu tivesse
em minha posse uma máquina do tempo. Uma das curiosidades era perceber como é que o homem será daqui, por exemplo, não sei se veríamos, ok, com a tecnologia, se calhar daqui a 500 mil anos, se calhar chegava e já não havia homens e depois tinha que voltar para trás à procura onde é que estava o homem, né? Era tudo branco. Era tudo então, caraças. Ia 500 mil, ok, 500 mil não. Então, claro, 400 mil. Oh, também não. Ia recuando, recuando, recuando e às tantas percebia que o fim do mundo tinha, sei lá, eram 2200, uma coisa assim. E andava à procura do. Não sei se algum dia haverá essa possibilidade, A máquina mas do tempo. sim, seja como for essa questão da evolução humana, que é uma coisa em curso, tal como todas as evoluções de todos os animais, é uma coisa em curso, mas no homem é um caso especial porque aparentemente somos um animal singular, não é? Somos um animal bípede, em princípio somos um animal mais inteligente, em princípio, a não ser que os golfinhos comecem a falar e digam, olha, estás enganado, a gente estava aqui quietos, É, estávamos aqui quietos, mas vai a um certo sítio no oceano, temos lá uma biblioteca, aquilo que vocês pensam que é assim assado, nós temos lá as certezas. É um lado fascinante e também poético essa questão dos cetáceos, a grande parte dos cetáceos, sobretudo as baleias, comunicarem com música. Se pensarmos, encontrarmos aqui uma ponte entre os cetáceos, os grandes cetáceos, as baleias e os homens, há aqui qualquer coisa que elas atingiram e que nós pretendemos. Nós, enquanto animais, olhamos para a música com uma certa devoção, como uma língua suprema. É uma coisa que ainda está em curso que nós gostaríamos de atingir. E aquilo que nós queríamos atingir, as baleias já conseguiram. Conseguiram a comunicação perfeita. E a dizer também é um lado cruel, mas também poético também. Este lado, já que as baleias atingiram esse grau de perfeição a nível de comunicação, e nós somos aparentemente o animal mais inteligente, depois há aqui um contacto que também não deixa de ser curioso, que é nós, enquanto bicho que não cessa o progresso, interferimos no canto delas, com o ruído dos barcos. No limite, fazemos com que a música das baleias cesse. Elas cantam muito menos devido ao nosso progresso. E há qualquer coisa aqui, a nível de. Aqui é claro, uma especulação. Há qualquer coisa aqui como se o homem tivesse aqui uma certa inveja das baleias. É claro que estou a especular e para fora de pé, mas do ponto de vista poético é como se tivesse uma certa inveja das baleias. Há um documentário que fala sobre o princípio da pandemia, em que a economia abrandou e que os animais tiveram a oportunidade para serem mais animais, entre aspas, e uma das situações em que eles documentaram foi o caso das baleias, as baleias de bossa. Com menos barcos no mar, elas puderam comunicar novamente, como deve ser. É uma cadeia de eventos. Como há menos barcos no mar, podem comunicar melhor, a mãe baleia pode estar mais longe da cria. Já não precisa estar tão perto. Como já não precisa estar tão perto, pode ir caçar com as outras, pode ir caçar com as outras, fica mais gorda, pode alimentar melhor a cria. Mais probabilidade das crias sobreviverem até a idade adulta. Só mexemos aqui numa coisa na pandemia, a questão do ruído, e houve aqui uma cadeia de eventos. uma coisa interessante. A economia, no fim de contas, é o quê? O homem, no fim de contas, é o quê? Se olharmos pela visão mais cínica de todas, o homem é ruído. A natureza A natureza é como se fosse uma música, está perfeita. O animal sabe exatamente o que é que tem de fazer. E o homem anda um bocado atarantado, apardalado. O que é que anda a fazer aqui? Se pensarmos na existência enquanto dança, todos os animais sabem a sua coreografia. Qual é a sua dança? O homem não sabe qual é a sua dança. A nossa coreografia está cheia de passos incertos, repetições, voltamos atrás, fazemos de novo, ensaiamos, mas nunca temos uma coreografia completa. Provavelmente, alguns de nós, quando chegarem ao fim da vida, se tivermos uma vida completa, diremos: Ok, acho que descobri a minha coreografia toda. Mas os animais nascem já a saber como dançar. Estou a ver isto do ponto de vista poético. Muito interessante, digo já, estou gostando de ouvir. Estou gostando de ouvir. Não sei se leste o Moby Dick, Li, ficaste fascinado com li. baleias e Não, depois eu já tinha e um do- fascínio, já tinha um fascínio por já baleias. tinhas. Para mim são, não que eu faça questão de comunicar com elas no sentido de estar ao pé delas, mas seja desse ponto de vista da música, seja do ponto de vista, pois há animais específicos para mim, o cachalote para mim é um animal fascinante até do ponto de vista da organização da sua sociedade, é provavelmente a sociedade mais complexa a seguir ao homem. Tem muitas coisas, por exemplo,
Um cachalote adulto, o caminho dele ele normalmente vai acabar os últimos anos sozinho. Há um período em que ele tem família e há uma coisa também. É perversa, é bonita se esquecermos o homem. É perversa porque o homem aproveita-se sempre deste lado dos animais. Eles têm pelo menos tinham, não sei se entretanto podem ter deixado de fazer, mas acho que não. Acho que está na natureza dos cachalotes. Na época da baleação, e acho que fora disso, há só ver um animal que fere algum cachalote, eles fazem uma formação, põem-se à volta do cachalote ferido, acho que é assim mesmo o nome, formação margarida, é como se fosse uma flor, todos à volta para proteger o mais fraco. Isto no meio animal é uma estratégia formidável, porque em princípio ninguém vai enfrentar uma data de cachalotes. Agora, quando o homem entra em jogo, isto joga a desfavor do cachalote, porque tu feres um cachalote, dás com um arpão num cachalote, tens logo ali muitos cachalotes. Ou seja, este lado da organização, este lado quase humano, é impossível não veres ali complicado humanizar um animal. Há qualquer coisa do humano de tentar proteger o mais fraco. Isto joga a desfavor do cachalote. Ele ser bom com o fraco é uma merda bué perversa no homem. O homem aproveita sempre este lado bom dos animais. No caso do cachalote, nos casos mais gritantes. Sem um homem, aquilo funcionava. Entre o homem em jogo, uma estratégia que lhe garantia a sobrevivência é um ponto Yeah. fraco. É um ponto fraco. A sério que isso é bem interessante, que eu, como eu estava a falar há bocado, ando a fazer boas pesquisas de biologia e coisas do género para ver se roubo umas ideias para a história que anda montada. E um dos seres que lá está é uma baleia, e agora, certo, tinha umas coisas, pô, eu tenho de ouvir isto depois. Sou obrigado a ouvir isto e fazer pesquisa. Estou a falar a Eu sério. gosto dos cachalotes, gosto por diversas coisas. Por ser do Moby Dick, é quase uma baleia bíblica. Provavelmente é aquela que associamos quando estamos a ler o livro de Jonas. Esse é o profeta, né? Quando o gajo entra lá dentro da baleia durante não sei quantos dias, Sim, sim, é sim. engolido. Já Sim, lembro da sim. história. Provavelmente será um cachalote. Se pensares numa baleia, a figura que te surge é sempre um cachalote. Parece que é a baleia que representa todas as baleias. Se pensares na cadeia alimentar, o cachalote supostamente está no topo. Mas ele tem um predador que é inesperado. A baleia assassina come cachalotes. Uma baleia muito mais pequena que o cachalote. A baleia assassina também, a Ah, orca é? também. O cachalote é provavelmente, a seguir à baleia azul, acho que é o maior. Acho que é. Se bem que, por causa da baleação, mas isso acho que é transversal a todas as baleias. As baleias estão cada vez mais pequenas. O que ia dizer é que a baleia assassina, por acaso, Eu, quando era mais pequeno, tinha medo das orcas, porque vi uns documentários em que elas iam mesmo à praia buscar os pinguins, e eu assim, caraças, não vou para a praia, não me ponho aqui na areia. Estou aqui a jogar à bola, ela ainda me come. Não vou para a praia, desculpem lá. Que é uma coisa que me espanta porque todas as outras baleias, normalmente quando vão tão perto da areia, encalham. E a orca não encalha. Não sei qual é a razão. Se tem ali uma barbatana. Porque eu já vi mesmo elas quase irem à areia e conseguirem voltar. Há ali qualquer coisa que permite que elas façam isso. Até certos tubarões ou certas baleias, mesmo ainda até à areia, ficam encalhados. Quanto mais. Depois já há vários aspectos nas baleias, mas também podemos adaptar para outros animais. Por exemplo, o pinguim. Animais que, num determinado meio, são patéticos. O pinguim, por exemplo, em terra, é um animal patético, mas assim que entra na água, parece que encontrou o seu meio. Parecem É, torpedos. E as baleias não que sejam patéticas, porque elas são animais de água. Mas na água, animais formidáveis. Quando encontras uma baleia encalhada, parece uma jante vazia, parece uma imagem que exemplifica uma ruína. É como se fosse um balão e fica esvaziado da sua grandeza. A sua relação com a orca é um exemplo que podia levar tempo a dissertar. Do lado da orca, também é um animal formidável no sentido em que é muito inteligente e partilha de algumas características com o homem. Tem este gosto por matar. Há poucos animais que têm este gosto por matar. Não sei se já viste, mas há certos comentários onde elas jogam vôlei com as focas, pegam na foca, tiram para uma, nunca depois vi. tem este A gozo de matar, tem sério? este gozo. Até as técnicas que elas usam para caçar, percebe que são animais de outro nível em matéria de inteligência, porque os problemas que elas resolvem têm ali uma inteligência ali um bocadinho diferente. Até onde não se sabe. Mas se há coisa que perpassa em todos estes anos de observação dos animais, é que os animais parecem que estão sempre a subir no nível de inteligência.
a cada documentário, a cada nova investigação, a cada cientista que olha para mais um animal, parece que eles dão sempre mais um pulo. Afinal, não são tão parvos como nós pensávamos, são um bocadinho mais. Seja o caso do polvo, seja o caso de. Só para fechar do cachalote. O alimento que ele gosta mais é as lulas gigantes. Há aqui qualquer coisa de. O cachalote é um animal de profundidade, mesmo de profundidade, e cujo alimento é também um animal quase mítico. Até há pouco tempo pensávamos que não existia. E até a forma como ele come, a lula, come-a enquanto combate. Há uma coisa aqui Quando está a de. dar porrada, já está a Sim, comer. sim, Isso é que sim. é. Sim, 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 sim. E muitas das feridas que ele tem é derivado a lutas com as lulas gigantes. Já fechei este compêndio dos cetáceos. Olha, não, isso por acaso foi bastante interessante. Mas mesmo, tenho derrubado aí umas ideias. Tenho de adulterar aí umas ideias. Estou a falar sério. Outro animal também muito fascinante é o narval, aquele com aquele espécie de chifre. Também é um animal curioso, seja a nível da história, não sei se sabes, mas aquele chifre não é um chifre, mas é um dente. Aquilo foi, durante muito tempo, foi provavelmente a coisa mais cara. Aquilo era usado como cetros na nobreza. Eram incrustados joias e coisas assim. Tinha um valor absurdo, valia muitas vezes o peso do ouro. Agora ia pensar nos chineses, porque para os chineses tudo é afrodisíaco. Os chineses é um rinoceronte, isto dá-me tesão. Não sei o que, um pangolim também me dá tesão. Todos os bichos dão tesão aos chineses. Não sei que raio de vida é aquela. Nós olhamos para o animal, ou é doméstico, é para comer, ou não. Os chineses, isto é capaz de dar um belo afrodisíaco. Será que não chega lá o Viagra para eles acabarem? É uma cena que eu não sei, deve ter que ver com a cultura, mas é pá, uma cena qualquer. Não percebo essa fixação com os animais exóticos terem ali um poder afrodisíaco. Olha, das pedras eu sabia que eles têm loucuras por vários tipos de pedras. Agora, esse tipo de. O dente, que eu nem sabia que era dente, eu não fazia ideia. Aquilo funciona mais ou menos como os bigodes do gato. Os bigodes do gato é mais ou menos para eles se orientarem, pela sensibilidade, e aquilo é uma espécie de bigode XPTO para sentirem as águas. As vibrações e o Sim, movimento das águas, sim, e sim, tem um sim, sim. sentimento de direção. Há de ter mais alguma finalidade, mas é sobretudo esse, da orientação, tem um papel importante, por exemplo, no cortejo. Eles já escutam, lutam com os dentes e depois essa parte deve ser a parte mais chata, porque podem matar-se ou ferir-se, aquilo ainda deve ser pontiagudo. Isto é o que acontece com outros animais. Não é por isso que eles deixam de lutar. Estou a pensar, por exemplo, em veados. Não é por terem coisas perigosas que possa ferir o outro animal que eles deixam de lutar. Tu tens aí coisas que me podes magoar, senta-te aí e vamos falar. Não, É isso. É. os animais não pensam assim. Ultimamente, o que tenho visto, agora, seguindo a conversa dos animais, é experiências com ratos. O meu irmão já não pode ouvir a relação a ratos. Sempre que o vejo, eu digo: Ei, estive a ver umas cenas de biologia e psicologia, que é um espetáculo. Meu irmão, olha, posso. Mas há cenas bem curiosas, pá. Surgiu aí ao tempo, acho que foi há questão de 2 anos, foi feito por um youtuber. Agora não me lembro do nome do tipo. Mas já ouviste falar no efeito Super Mario? Não, Não não, conheces? Pronto. Então não. aquilo é a experiência, o que foi dito aos utilizadores era, existia um programa de computador, pronto, e aquilo que tinham de fazer era, havia um labirinto e havia um carro, e depois tinhas de conduzir o teu carro pelo labirinto até ao final. Sim, E, e ao lado tinhas ali os programas, como quem diz, o carro anda para a frente, o carro vira à direita. Quando tens uma zona verde, o carro faz uma curva mais prolongada e coisas do género. E o que eles pediram às pessoas era, tenta estruturar essas pequenas fases por ordem, de maneira que o carro passe pelo labirinto e chegue até ao final. Foi o que disseram à malta. Mas a experiência era para ver não se as pessoas eram capazes de usar um programa, mas sim ver a quantidade de repetições é que uma pessoa fazia para atingir aquele objetivo. E havia outra cena, por exemplo, que foi dividida em 2 grupos. Um dos grupos que estava a fazer a experiência, sempre que erravam, naquele conjunto de códigos, o que acontecia era, aparecia, está errado, tente novamente. E para o outro grupo aparecia, tem 200 pontos, você errou, tem 195, perdeu 100 pontos. E o que se viu foi, as pessoas a que apareciam no texto, está errado, tente novamente,
fizeram mais tentativas do que as outras que perdiam pontos. A diferença foi tipo, uns foi 52%, os outros foram 68%. Agora, falando dos ratos, vou explicar. Existe uma experiência que se chama de laboratório, onde enfias dois ratos, os ratos não gostam de estar em tubos em conjunto, e o que faz é, os ratos são estimulados a empurrar-se um ao outro para ver quem é que fica o rei do tubo lá dentro. Depois, normalmente, que faz esta experiência, há um vencedor e há um perdedor. O que se viu foi, sempre que um rato vencedor é colocado dentro do tubo com outro rato fresco, novo, há uma grande probabilidade de ganhar. E um rato que tenha perdido uma vez, quando é enfiado dentro do tubo com outro rato, tem uma grande possibilidade de perder. Depois, adicionou-se uma nova experiência que foi estimulando uma certa parte do rato, do córtex frontal. O rato que é estimulado ganha sempre. E o rato que é removida a atividade dessa parte do cérebro perde sempre. O que foi visto é, quando essa zona do cérebro é estimulada, esse rato tem sucesso porque faz muito mais tentativas, investe sempre muito mais, como quem diz, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. E o outro diz, tipo, já perdi, desisto logo. Porque são experiências curiosas que eu ando a tentar apanhar assim em certas coisas, depois montar lá no livro que anda. Não me espanta, porque o rato, daí o nome cobaia, foi sempre o animal mais experimentado em laboratório, seja pela facilidade que é obter um rato, seja até hoje em dia, as experiências nos animais foram quase todas abolidas, mas o rato ficou. O Não, rato. porque o comportamento psicológico dos ratos é mais ou menos semelhante ao nosso. E a parte química e a estrutura dos cérebros deles também é semelhante ao nosso. Por isso é que se usa os ratos. E coitados, né? Faz-se a experiência, acabou-se com o rato também. Acabou-se com o rato também. Cemitério, cemitério. Não, mas tem visto as merdas fixes. Se calhar é por isso que um rato, quando se cruza connosco, pira-se logo. Não, não, tu não metes no tubo. Não metes no tubo, que eu já sei, já ouvi essa história. Olha, outra cena com ratos em relação ao que tu estás a dizer agora, já não metes no tubo. Isto foi uma experiência feita Percebi porquê do nome. Super Mario porque tubo, não é? também. Só faltava o vencedor receber uma boina vermelha no fim. E a princesa, Sim. né, E depois teve que receber a aparecia. princesa rata. Ou no fim aparecer, como aparecia nos níveis de Super Mario, em português seria a princesa está no outro castelo. É. Outra experiência boa de gira, porque tu disseste agora, os ratos dizem, não me enfias dentro desse tubo. Acho que isto foi feito por um biólogo que é o Rupert Sheldrake, não sei se conheces, é que ele fala Não estou a da ver assim. consciência coletiva, foi um termo que ele pegou do Jung, mas adaptou à biologia. A experiência é bem interessante. Foi feita em Cambridge, em Inglaterra, e agora não quero ser condescendente, mas eu tenho de dizer isto. A experiência foi feita em Cambridge, na Inglaterra, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e em parceria com a Universidade, acho, de Melbourne, na Austrália, exatamente. Sim, sim. O que eles fizeram foi, tentaram ensinar aos ratos em Cambridge, Inglaterra, uma série de truques novos. E o que foi visto foi, tanto em Harvard como em Melbourne, que os ratos nunca tinham perdido aquele truque, mas começaram a demonstrar comportamentos de quem já sabia aquele truque. E depois ele começou a desenvolver uma teoria, pegando nas coisas do Jung, que é onde é que está a consciência? E a consciência é coletiva. Como é que ratos que fizeram uma experiência em Inglaterra nunca tiveram a conviver com outros ratos e depois os ratos noutros pontos do globo comportam-se como se soubessem já aquele truque? Nunca tinhas ouvido uma cena assim? Na questão dos ratos, não, mas eu estava aqui a pensar numa ideia semelhante, ainda que seja não no mundo macroscópico, mas no mundo quântico. Não sei se já ouviste uma coisa chamada, em português seria mais ou menos entrelaçamento quântico, que é mais ou menos isso, mas em questão de partículas. Um comportamento de uma partícula e essa partícula vai afetar outra que está num sítio e não há nenhuma comunicação entre elas. E é mais ou menos essa ideia, só que no mundo quântico. Não vou lembrar do nome em inglês. A base é a mesma ideia, é duas coisas que não estão em contacto, como é que elas interferem uma com a outra? Estou a perceber esta questão dos ratos, como é que eles
Se pegássemos aqui numa teoria da conspiração, eles têm uma sociedade nos esgotos, tem lá tem uma cidade E nos montou esgotos, um mail. tem umas cidadezinhas nos esgotos, cidades em todas as cidades, né? Na parte subterrânea há cidades de ratos, e é por isso que eles, seja nos filmes, que é onde vejo mais ratos nos esgotos, há sempre uma cena em que alguém desce nos esgotos, está lá um rato ou uma ratazana, e o rato fica tipo: tu o que estás aqui a fazer? Fica bem assustado. Yeah. Descobriram! E sai disparado. Sai disparado porquê? Vai falar com os outros, arrumem isto tudo que o gajo vem aí. Pensando bem, é preciso pensar muito bem, mas a questão dos ratos é provavelmente um mamífero, com certeza, é provavelmente um mamífero mais bem sucedido de todos. Está em todo o lado, reproduz facilmente, adapta-se quer a Come campo. tudo. Sim, adapta-se quer ao campo, quer à cidade. É difícil expurgar o rato. Podemos pensar em quase todos os animais, pensar na sua extinção, seja próxima ou longínqua, mas no rato é complicado pensar nele como extinto. Ele adapta-se facilmente. E aí podemos extrapolar. Epá, o gajo se calhar é muito mais inteligente do que a gente pode pensar. Ratos e baratas aguentam Sim, tudo. sim. Até explosões nucleares Sim. aguentam com tudo. Do ponto de vista da criação, Deus não equilibrou bem as contas. E se calhar, pensando no Criador, se calhar até fez bem. Imagina, por exemplo, que os tigres dentes de sabre, um animal assim deste género, eram expedidos ao nível dos ratos. Tu abrias uma tampa de esgoto, era tigres dentes de sabre a saírem. Era uma Dava-me de praga. jeito. Era uma praga. O restaurante fechou não por uma praga de baratas, mas era uma praga de tigres dentes de sabre. Epá, abri a porta um dia quando soube, olha, 30 clientes estavam com as tripas de fora. Assim não consigo trabalhar. As melancias têm uma planta tão frágil e depois há outras árvores que têm frutos mais pequenos, mas a coisa está bem pensada, porque se a melancia fosse de uma árvore, se uma melancia caísse em cima, se bem que havia sempre ganhos. Por exemplo, um elefante, se calhar comia melancias, assim, enfim, tem coisas boas e tem coisas más. Mas, Elefante com sabor a melancia. Vermelhinho. vermelhinho. Mas felizmente, por acaso, esta ideia até posso tentar explorá-la mais à frente. Se outros animais com as mesmas características dos ratos, esta facilidade em se multiplicarem, adaptarem. É claro que o homem aqui também interfere, mas se tu fores um animal mais, não é patético, não é o termo, mas um animal mais indefeso, estou a pensar num animal, provavelmente deste na escola, já não me lembro o ano, mas falámos de um animal que era tipo um pombo grande, que era o Dodó, que foi extinto. Acho que é Dodó que se diz. Não, que tinha assim não é queixo grande, mas o bico da caía. Sim, Não era? acho que é Fazia sim, uma sim. curva, acho eu. Sim, eu não sei qual foi o século que ele foi extinto. Já não sei em que zona. Porque é que ele se extinguiu? Era um animal indefeso, dócil e era facilmente apanhado, não é? E por isso foi à vida. Bem feitas as contas, ser um animal dócil não tem muito bom resultado com o homem. Nenhum. E esta é a solução que os ratos adotaram até agora com sucesso. É, vê um homem, pisga-te, que só dá merda. O homem só dá... São esquivos e comunicativos. É comunicar e ir-me embora, que isto só dá azar. Estes gajos, eu estou a imaginar uma reunião de ratos, assim, epá, não se metam com estes gajos, pá. Estes gajos têm mania, ouvi dizer, metem-nos lá nos laboratórios, a passar por tubos, isso não é vida para ninguém, pá. Os ratos, como tu disseste, a nossa espécie será extinta e eles ficarão, e as Eles baratas. continuam cá. E não sei, olha, se calhar ficam os guaxinins, que eles também se adaptam bem, e fica só um planeta de guaxinins, ratos e baratas. E depois onde nascer outros animais, porque é sempre aquela. Quando há assim uma hecatombe grande, há um funil, poucos animais sobrevivem, e esses poucos animais sobrevivem dão origem a outros tantos. Outra das coisas que me ocupa a cabeça de vez em quando é nós descendemos, supostamente, do macaco ou de um símio, pensar se, em vez de descendermos do macaco ou de um símio, descendêssemos de outro animal qualquer. O que é que ia. O Mas que é dizer que, que somos de peixes, mais para mesmo a trás, origem, a mais origem para trás. é peixe mais para trás. Ou se não, levando esta ideia um bocadinho mais à frente, se houvesse evoluções semelhantes à nossa, e hoje houvesse aqui algumas espécies de hominídeos. Nós tínhamos descendido dos macacos, depois havia um que tinha descendido de uma sardinha, depois outro tinha descendido de um lagostim. Esse já está muito anime. Isso já Sim, está sim, aí para sim, anime sim, já. sim, sim, já parece um anime. Havia várias espécies humanas, no geral eram a mesma coisa, mas só que posteriormente percebíamos as diferenças.
completamente. Cada um com a sua religião, e a religião dos homens leões podem comer não sei o quê, que são soberanos, e a religião dos homens crocodilos é outra coisa completamente diferente. Temos já aqui uma história, temos já aqui Sim, material sim, para uma sim. história. Sim, mas por acaso a anime pega muitas vezes nisso. Essa familiaridade é um mundo que já ninguém estranha. Haver um gajo, um dito homem normal, e depois um homem lagostim ou um homem orca, faz parte daquele mundo, as regras são aquelas. Sabes quais é que foram as origens disso? De, Não, por não exemplo, faz. hentais e polvos e coisas do género. Foi na década de 80. Havia um mangaka que andava a escrever uma história de detetives. E num dos capítulos havia, ou antes ou depois do homicídio, já não me lembro, havia uma situação de violação. E eles são muito sérios, os japoneses, tudo o que é feio, fora. Tudo o que pode acabar com o nosso zen, fora. Então os editores disseram, tu não podes fazer estes desenhos, nem descrever isto, porque não pode mesmo ser. E o gajo depois estive a ver as leis do país. Dizia, seres humanos nananana, em conflito ou a matar, essa coisa e tal, não pode passar em meios de comunicação, televisão, revistas, coisas do género. O que é que ele fez? Então, se não posso fazer isto com um humano, faço, por exemplo, com um demónio. E o demónio pode ter as características que quiser. Pode ter uma cauda, pode ter orelhas do guaxinim, pode ter tentáculos e coisas. A partir daí é que começou a surgir esse novo género literário de fantasia, ou sei lá como é que lhe vamos chamar. Deu Esse, a volta à lei. esse lado do Japão, não sei porque nunca lá fui, mas do que me chega, daquilo que seja a postura que eles têm no anime ou no manga, e aquilo que me chega do japonês propriamente dito, lembro-me de ver um documentário. Mas a ideia, assim, traço geral do japonês típico é um gajo normalmente pacato, demasiado obediente, e é completamente o avesso que acontece, sobretudo no anime atual. Se formos para o lado mais caótico, é completamente o avesso do que é um japonês na realidade. E Tradicional, sim, 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 é sim. como se eles precisassem daquele mundo alternativo para fugirem ao mundo real, muito É o escapismo espartilhado. deles. Sim, sim. Yeah, yeah. É o escapismo Acho que é deles. na Netflix um documentário sobre estas coisas, falaram de alguns animes que estavam a fazer na altura, e acho que era para a Netflix, e um traço geral era que todos eles dormiam muito pouco. É uma coisa que não me apanhou desprevenido, porque sei que o mundo da Os animação. mangakas Acho que era o pessoal que fazia é o pessoal que fazia os desenhos para o anime. dormem muito pouco. Os gajos, já vi comentários sobre isso. Eles dormem no escritório. E é Aquilo uma é. carrada de gente a Sim, trabalhar. sim, sim. Aquilo é um trabalho. A maioria, eu lembro-me de uma gaja, mas os outros também disseram. A única coisa que ela dizia, arranjava sempre forma de acabar com isto. Epá, mas o que eu queria mesmo era dormir mais. Pois, pois. Eles todos trabalhavam tipo 16 horas, 18 horas. Epá, Aquilo é no duro. aquilo é um trabalho exigentíssimo, Dizem exigentíssimo. que dizem que é das profissões mais exigentes ser mangaka. Porque os gajos depois têm problemas de costas e problemas de pulso, tendinites com fartura, grandes problemas Epá, insónias, coisas sobretudo assim. aqueles estúdios que estão a produzir vários animes ao mesmo tempo e animes grandes, epá, aquilo deve ser uma merda que eles devem se sentir lá todos queimados da cabeça. Acredito que sim. Sabes quanto é É, que custa um episódio de anime, tipo de um shonen? Não fazes ideia. deve ser uma coisa absurda. É tipo $120 mil. A gente fica o quê? $120 mil um episódio de 20 minutos. Mas é porque tens de pagar os atores, tens de pagar a malta que faz a música, tens de pagar sets animadores só para as cenas de porrada, tens de pagar a malta que vai colorir, tens de pagar a malta que faz o transporte de certos desenhos de um estúdio para o outro para fazer certos retoques. É uma barbaridade de gente a trabalhar. Não é que eu gosto, sobretudo da parte final. Quando era mais novo, gostava muito do Dragon Ball. Mas ainda assim acompanhei o Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super é bom neste caso porque dá para ver que o desenho varia muito dependendo dos animadores. Há episódios mesmo muito bons a nível de animação e há outros que são medianos. Os episódios, não sei se vês, há uns episódios da parte final do torneio em que o Son Goku luta contra o Jiren. Acho que é Jiren, não sei, acho que é. Notas que a animação é completamente diferente. O gajo que está a animar aquilo é de outro nível. Por exemplo, no Naruto, uma parte rápida. Eu lembro de ver uma vez por causa do Naruto. Havia especialistas em certos tipos de lutas. Podes saber sempre qual é que é mediante os efeitos especiais. Às vezes tu vês, os gajos pregam um morro
destroem uma parede ou destroem uma montanha e aquilo parecem blocos todos certinhos, todos retangulares ou todos quadrangulares. Aquilo é uma técnica lá de um gajo. Depois já de Pronto, o nascer. Dragon Ball é a mesma coisa. Outra coisa que acontece, seja no Naruto, seja no Dragon Ball, acho que o Dragon Ball aqui é mais. Acontece mais isto, que é das cenas repetidas. Se fores Sim, sim. sobretudo num anime grande, né? Vai haver cenas, ou repetição, o gajo está sempre a fazer o mesmo golpe, e eles aproveitam, né? Exatamente. É um ganho do ponto de vista, mas eu acho que no Dragon Ball há ali partes que eles abusam. É claro que compensa para o gajo de Dragon Ball que os gajos falem durante minutos. Pô, na animação. Agora, quando eles começam todos malucos de um lado para o outro, ei caraças, olha os desenhos. O que é que a gente tem que desenhar Uma para aqui? carrada de desenhos. Deixa os gajos estar quietos a falar. Falando em animação superba. Já viste o coisa do Demon Slayer? Kimetsu no Yaiba. Sei qual é, mas ainda não vi. E Sei vai qual é. badalado. A animação é brutal. É a melhor coisa que vi até hoje. E não gosto da história. Li o manga todo. Aquilo acabou o ano passado. Li o manga. Aquilo... Não, acho que de 0 a 10 dava um 6. Se bem que tem lá coisas muito boas. Mas a animação é excepcional. Eu dos que mais gostei a nível de animação foi, por exemplo, foi a primeira temporada do One Punch Man. Eu acho que está a um nível do caraças. Muito bom. Agora a segunda só está mediana. Olha, este é um exemplo capital de que não é que fosse preciso ter grande ideia, uma epifania para perceber, mas a diferença de estúdio é a diferença entre ter uma temporada do caralho, mesmo do caralho, e a segunda só. E cortaram muita coisa do manga, que eu lembro-me. Porque se o One Punch Man, diálogos. se o One Punch Man começasse pela segunda temporada com aquela animação, nunca teria sido o anime e o manga que é. Ninguém passava cartão, aquilo era igual a tantos outros. Da primeira temporada, o ritmo, a forma como desenho, há batalhas. Eu nem estou a pensar na última, por exemplo, que é uma coisa absurda. A batalha contra o Boros. Em cima da nave espacial. Sim, aquilo é uma coisa, é um festival de cores e de caraças. Nota-se ali o cuidado. E depois na segunda, isto é o mundo real e nós percebemos, estas merdas são todas bué da caras, como estás a dizer, não é? Boa, Carlos. E o gajo, acho que, ok, tem um Mob Psycho 100, acho que tem outro que eu não sei qual é, acho que tem outro. E depois isto também tem que ver com prioridades, depende das cenas, né? Depende do que é que... O Mob Psycho acabou, não é? Acabou o manga. Por acaso esse não seguia a manga, seguia só o anime. Acho que tem 3 temporadas até ver. Pá, também gostei. Tu na outra vez tinhas-me dito que não gostaste assim muito, Não, mas... porque houve ali umas piadas que eu achei mesmo, isto é tão óbvio que ainda estou a dizer que seja ruim, que ele é bom. E eu gosto da animação, daquele tipo de animação. Mas que não... Se vires bem, o gajo é quase um Saitama, é o mesmo desenho. Exatamente. Eu Pelo inicialmente mesmo gajo, não é? pensava que isto aqui há alguma história, ou... É assim, os mundos até podiam cruzar-se. Tipo a Marvel. Sim. Tipo Não vês nada... Ok, ali aquele mundo do Mob Psycho dão predominância a gajos com poderes... Telekinéticos. Sim, mas esse tipo de pessoas também existe no universo do One Punch Man. Pois é. Podia haver um cruzamento. Até porque na última temporada, por exemplo, o gajo principal está a um nível já muito elevado. Podia facilmente estar no ranking S dos mais altos. Quer ver como é que vai ser a terceira temporada do One Punch Man? Porque é impossível fazer a animação daquilo. É impossível. E para já não sei até onde é que vai. Onde é que eles vão parar? De certeza que não vão apanhar todo este arco da... Eu acho que apanha. Eles devem cortar muita coisa. Se eles fizerem isso, vão estragar tudo. É porque isto aqui são só lutas. Do ponto de vista de quem está de fora, se fosse bem feito, seria um festim para os olhos. Mas do ponto de vista de quem faz, percebo, a gente vai estourar aqui o dia todo. É que é só lutas. De uma ponta à outra, é só lutas. Aquele que é o gigante, eu imagino como é que vai ser a animação. E o Orochi. Sim. É impossível. Com aquele tipo de detalhe é impossível. A questão é que o gajo, o Murata, não é? Murata. O gajo está a um nível... É que a história estava boa. A história original já está a diferir um bocado. Aquilo que acontecia na história original, agora na manga do Murata e não na manga do One, estão a acontecer coisas diferentes. A aparecer personagens que não deviam aparecer naquelas alturas.
no final vai acontecer a mesma coisa, né? O Saitama há de dar cabo do gajo, não é? Não há de diferir muito, mas entretanto há coisas que modificaram. Não sei se já viste, eu não te quero, se não viste, não te quero estar aqui a dar spoilers. Até onde é que já viste no manga essa parte do Orochi? Já viste o Orochi a lutar contra quem depois? O que eu disse outra vez foi, era a tipa de telecinese que estava Sim? lá no subterrâneo a ser absorvida Ah, pelo ok, Orochi. ok. Depois está lá mesmo no topo Depois viste a daquela fusão. torre E depois viste a fusão e entre fizeram a essa. fusão. Yeah. E manada. Já estou aqui 10 capítulos atrasado, 12 capítulos, ou uma coisa assim. Pá, epá, já está, mas já aconteceu muita coisa. Já aconteceu muita É, coisa. Já aconteceu. Eles agora, o que eu tenho notado é que nos últimos tempos a cadência dos capítulos tem sido mais, tem sido mais. Tem acontecido muita coisa. Tem. E coisas que não aconteciam na versão original. Por exemplo, o. Agora estava a fugir o nome. Aquele com um caparro muito grande. Agora estava a fugir o nome. Aquele negro com um caparrão muito grande. sei, bodybuilder. Sim, sim, agora não me Eu lembro. também não me lembro o nome. Eu também não me lembro. Mas esse gajo, assim que lutava com o Garu, onde ele percebeu que só a força dele não chegava e desmotivou, ele, não sei se fazia mais uma lutinha, mas ele aqui aparece de novo a lutar com um gajo. Há lutas que não aconteciam, há inversões, por exemplo, na versão original, o Homeless Emperor, seria Imperador Vagabundo, na versão portuguesa, não tinha um grande relevo e nesta versão agora tem. É quase, ainda não se percebe bem o que é que tem, mas há ali qualquer coisa, provavelmente será o chefe. As interações, por exemplo, entre ele e o Black Sperm também são diferentes. Esse vilão é do caralho. Os gajos, é o que eu digo sempre. Eu não sei o que é que os japoneses fumam ou bebem ou como é que eles fodem, sei lá, não faço ideia. Os gajos têm ideias brilhantes. O One Punch Man é das melhores coisas que vi até hoje. É por causa de uma das coisas que eu, como eu falei da outra vez, eu até curti ter um canal de YouTube, mas isto faz-me dar boa de trabalho, tipo fazer revisões ou de certos livros e de certos animes. E o One Punch Man é mesmo um daqueles que Há eu pessoal recomendo. que faz, há pessoal até que o conteúdo quase integral sai um novo capítulo, Yeah, fazem yeah. ali a review. Há um que eu conheço que começou com isso, agora faz outros. Faz esse, faz do One Piece, faz o My Hero Academia, acho que é assim. É. O cerne daquilo continua a ser One Punch Man. Começou só a fazer as reações aos capítulos que saem, mas depois começa a pôr hipóteses. E se não sei quê, se em vez do Saitama ter encontrado o Orochi, tivesse não sei quê, começas a fazer. Ok, 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 Tu ok. começas a gerar ali e às tantas também percebes o que é que o pessoal quer, o que não quer, coisas do género. Este é o rank S oficial, mas será que isto. Qual é que seria o rank mesmo real? Será que estes heróis estariam na mesma posição? Já tens uma matéria para um vídeo. E aquilo que só tinhas, uma forma de fazer vídeos, começas a desdobrar e às tantas tens 20 ou 30 formas de abordares aquilo. O que eu andava a pensar é fazer uma desconstrução simbólica dos episódios, porque há lá episódios brutais. Um gajo olha para aquilo e a gente parte a rir, é estúpido, mas se fores a desconstruir, se fores a ver certos significados, aquilo é excelente. Por exemplo, para mim, eu acho, pronto, aquilo é um manga de super-heróis, né? Monstros contra super-heróis. Mas para mim aquilo é uma história sobre obsessões. Sempre tu tens uma opção e quando a levas ao limite, transformas-te num monstro. O Saitama, embora seja um ser humano, é um monstro. Um gajo com um murro, destrói tudo, rompe nuvens, destrói montanhas, vai até à lua, prega um pulo, está na terra outra vez. Aquilo é um absurdo. E, por exemplo, talvez o melhor episódio para mim seja o segundo episódio, que é da Mulher Vespa, lembras-te? Há aquele momento em que o Saitama está a regar uma planta e está um mosquito, uma mulher vespa, mulher Mulher mosquito, Mosquito, depois mulher agora é que eu mosquito, estava. mulher mosquito. Porque ela Peço depois desculpa. alimenta-se. É Yeah. até a parte em que o Genos aparece pela primeira vez, se não me engano. É o segundo Que episódio. aquele luta e depois fica sempre escaqueirado, mas isso é a cena dele. É o arco dele de evolução, é a jornada dele. Mas o giro é a comparação que se faz entre as duas lutas. Por exemplo, Saitama, quando está a lutar contra o mosquito é apenas um animal, eu não o consigo matar porque é um animal, não é um vilão. Saitama, matar o mosquito não é um ato heroico, portanto ele não é capaz. Quando ele encontra a mulher mosquito, com uma lambada, mata logo a gaja. Porquê? Porque ela é uma vilã.
Ele, quando treinou com aquela opção de se tornar o mais forte, foi tornar-se o herói mais forte. O mosquito é um animal, não pode matar. Tipo, há aqui aqueles pequenos jogos de coisas Sim, há que eu acho várias. que simbólicos são bem Há interessantes. muita coisa, seja a nível das hierarquias, aquilo que estávamos a falar, por exemplo, dos rankings dos heróis. Aquilo só em parte é que é verdadeiro, porque por trás daquilo está um jogo de interesses, está coisas. Exatamente. Aquilo que nós vemos no nosso mundo, se aquilo fosse realmente fidedigno, o Saitama nunca podia estar na classificação que está. Nunca. Alguém está a receber os louros das coisas que ele faz, justa ou Que é injustamente, o como a gente. King. Sim, sim. Que é o King. Sim. Sempre que o Saitama entra ali numa. Desconfiam do suposto poder dele. Há uns que não desconfiam, por exemplo, o Silver Fang, o Bang. O velho. Sim, sim, não. Percebe realmente quem é que está ali diante dele. Não sei até Esse viu. não sei até que Esse viu. ponto ele percebe o nível dele, mas percebe que está ali um gajo diferente. E depois há outros gajos completamente aliados, seja pela sua personalidade, por exemplo, a Tatsumaki, que é o rank Aquela 2, criança. sim, Que é o aquela rank 2. pequenina, verde, sim, sim. Essa está, pensa que é dona daquilo tudo. Se bem que há um acima dela, que só aparece. O Blast aparece nesta versão da Já manga. apareceu? Já Já apareceu. apareceu? Já. Foi uma conversa Tem de ver. curta. Tem uma Tem de conversa, ver. uma Tem de ver. conversa curta. Mas deixou para ver, epá, este gajo está a um nível. Tudo o que eu vá dizer vai surgir como spoilers. Mas percebes, epá, este gajo está aqui num nível diferente. E falando dos níveis, a ideia de transformação dos tipos, depois é que eu me apercebi. Há uma conversa entre o cientista louco e o herói zombie da classe S, não sei se te lembras, em Sim. que eu O estou a Zombie falar Man. como é que os gajos evoluem. E depois eu lembrei-me, isto é a cena do Vegeta e do Son Goku. Quanto mais tu lutas e chegas a um estágio de quase morte, e depois quando recuperas, estás mais forte, que é o caso do Saitama, que ele treinava a comer as bananinhas ao No universo de Dragon Ball, isso chamava-se Zenkai Boost. Acho que é assim que se chama. Acho que era mais nos Super Guerreiros. Os Super Guerreiros é que tinham esta. nos super Se guerreiros. Tinha estivessem essa característica. numa situação em que estivessem à beira da morte, se regressassem, regressavam mais fortes. É os gajos, é atingir o limite, quando recuperam ficam mais fortes. E ao longo da. Sim, isso acontece muitas vezes. Essa questão é quando são confrontados com gajos muito mais fortes. O Saitama é um desses exemplos. Por exemplo, a interação entre o Saitama e o Genos. O Genos olha para o Saitama como algo a alcançar. É isso também o motiva a ficar cada vez mais forte. Sim, este não é spoiler, estava a ver se é spoiler ou não. Aquela parte do torneio em que o Saitama vai para o torneio de artes marciais e tem uma peruca. Depois É, o. E depois agora não me estou a lembrar do nome, cara. Mas o gajo supostamente que ia ganhar aquilo. o Shiryu? Shiryu, Acho que é. Shiryu, é uma coisa assim, é. Se o gajo pensava que também que era o rei daquela merda toda, e às tantas apareceu o outro monstro, o Goketsu, Goketsu. e Yeah, percebeu: epá, Goketsu. estou no nível mais abaixo. E tenho de treinar mais, tenho de treinar mais. Aquilo estava Vou uma carga de porrada. E depois veio o tudo partido, braços, pernas, partido sim, sim. tudo, todo desfigurado. Era um galã, deixou de ser. Yeah. Depois às tantas vê a cabeça do Goquete pelos ares. Yeah, Eu, fácil. eu acho que essa aí, e é por isso que isto é tão inteligente até nessa cena do. O Saitama é um personagem bom, mas eles depois têm uma carrada de personagens bons. Até uma cena que em quase nenhuma anime eles fazem isto, é, por exemplo, um monstro que apareça e tem um tempo de vida, por exemplo, de 1 minuto. Aquele monstro não é uma personagem feita à pressa. Tu percebes que é um monstro como deve ser. Yeah, Não é no uma merda. manga, Aquilo pode aparecer um gajo, puxar a espada, cortá-lo, mas aquilo é um monstro bem desenhado, bem feito, está tudo bem cheio de pensado. ideias. Yeah. Yeah, eu lembro do. Ei, pá, já não sei qual é que Se foi o fosse outro combate. anime qualquer, o que acontecia era vamos aproveitar o monstro, fazê-lo durar, não é? Aquilo não, acabou, venha outro. Por acaso nisso é genial. Eles dão só o trabalho de dar detalhes e personalidade a certos monstros para durarem tipo 20 segundos. Eu acho que isso é mesmo commitment. É, os gajos. É. Está-me a faltar a Ah, palavra em português. sim, com compromisso. Compromisso. Epá, Yeah, compromisso lembro de com a ideia. carradas deles que estou a pensar naquele vampiro que combate o Zombie Man.
É um personagem engraçado. Foi uma luta engraçada Ah, porque o Zombie-Man também é um personagem engraçado no sentido, não é assim muito forte. A característica que ele tem é forte no sentido, não é quase yeah. invencível nesse ponto. Mas não seja vence os adversários pelo cansaço. Eh, E é? E é mesmo. o gajo anda desaparecido, por acaso não sei onde é que o gajo anda todo desfeito. E cada personagem, e isto foi inteligente da parte deles, neste arco do Covil dos Monstros. Vamos desviar aqui o Saitama e pôr os outros todos a batalhar. Bastava o Saitama aparecer lá nos monstros e vá um murro em cada um, acabava aquilo tudo. Não é? Assim, desviá-lo e agora pôr os outros a brilhar. É a única maneira de tu teres história. Senão como é que fazias? Né? Eu já vi muitos painéis de escritores a falar e quando dizem não posso ter uma personagem overpower porque depois não há história. Mentira, os japoneses conseguem fazer. Sim, sim, sim. Tens que saber dosear. O que a gente está aqui a falar sobre o One Punch Man deve interessar meia dúzia de pessoas ou nem isso. Ou nem isso. Mas já que estamos aqui, agora também temos de abordar a coisa como deve ser. O Saitama é uma personagem fascinante a vários níveis, porque quando há uma personagem como ele, seja no universo da Marvel, no universo da DC, ou até no outro anime, normalmente uma personagem com o poder dele tem sempre uma fraqueza. Aparentemente não tem fraqueza nenhuma. Aparentemente, Pois claro que tem. o Mosquito Ele é. Não, ele é horrível nos jogos virtuais de porrada. Sim, sim, sim. Que é uma Sim, metáfora brutal em relação sim. ao King. O King é considerado o mais forte do mundo, mas não é. No mundo real, mas não é. Mas no mundo virtual o gajo é imbatível. O One Punch Man é brutal. Tem ali coisas. É uma inversão de papéis. O Saitama sente aquilo que os outros heróis sentem no lugar dele. Os outros heróis podem dar para o Saitama um fim de vou tentar alcançá-lo, mas assim que o Saitama dá um murro, percebe: epá, nunca vou conseguir alcançar este nível. Já aconteceu várias vezes e parece que estou mais forte. De repente o Saitama, não, nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. E isso é o que acontece com ele nos jogos com o King. Ele, por muito que se esforce, o King está sempre à frente. Ganha sempre, ganha É, sempre. depois tem uma quantidade. Aquilo é muito bem desenhado. E tem pena que o anime, agora na terceira temporada, se for como a segunda, vai deixar um bocado a desejar. Aquela luta do Garou contra o Ranking. Eu lembro-te uma vez de ter falado contigo, isto já foi aos anos. Já foi aos anos. Tu tens dito que foi das melhores lutas que viste até hoje. Eu realmente, quando vi aquilo, adorei. Mas depois, quando fizeram a transição do papel, do manga, para a televisão, eles mudaram ali umas coisinhas. Eu percebo porquê, porque é difícil, mas a luta é espetacular. E tu olhas para as coisas, para as armas dos gajos, tipo, o norte-americano nunca se ia lembrar daquilo. Aí mais um exemplo daquilo que estávamos a falar a respeito dos monstros, agora a respeito dos heróis. Normalmente numa série com tanta personagem, dão ênfase a duas ou o Dragon Ball então é o exemplo máximo. Dão importância a 3 ou 4 personagens, tanto, às vezes apenas ao Sangoku e o resto que se foda. Ali não, todas as personagens, por mais fracas que sejam, têm ali um papel, têm ali qualquer coisa que as define. Essa cena é porreira, porque percebes ali o lado do Garu está em fuga, e também está sempre a crescer. As adversidades são maiores e ele também está sempre a superar, não é? Depois parece que vai meio contra a ideologia dele por estar a proteger a criança. O gajo é a favor dos monstros. Ele ainda está na fronteira entre. Ele quer ser monstro, a ideia de monstro dele, que é uma ideia de monstro que está Exatamente. acima dos monstros e acima dos humanos, para ser uma ameaça que una os monstros e os homens contra ele. Para ele ser um mal que unifica tudo, é a proposta dele para salvar o mundo. Este tipo de ideia está muito presente no Naruto. O mal nunca se apresenta como o mal, é sempre. É um pouco também como acontece no mundo real com o ditador. O ditador, em princípio, não se apresenta como ditador, apresenta-se como a salvação. É para Mas unificar toda a o gente. Naruto está cheio de personagens desses, seja o Orochimaru, seja o Danzo, personagens que têm uma ideia para um mundo melhor. Pois vai saber, não é É a bem, mas Madara, principalmente. sim, sim, sim. Mas a ideia Adorei o dele, backstory do gajo. todos esses personagens, eu é que tenho a ideia para isto começar a correr como deve ser. À medida que ele vai esmiuçando a sua proposta para um mundo melhor, percebe, está assim um bocado. Se é por ser assim, deixa estar como está. É assim dos melhores vilões que vi até hoje. O Garou. Epá, Tem a sim. estrutura de jornada do herói normal, de um herói bom, num vilão. É uma pequena desconstrução. Eu lembro-me de quando ele começou a aparecer na manga e também no anime. O anime chama-se One Punch Man, mas parece que há ali uma parte em que o Garu toma conta do anime. É mais sobre ele do que Ele é sobre qualquer. protagonista. Sim, sim, Ele é protagonista, ele é são que é o mais fortes. protagonista. Ele provavelmente
Ok, nesta parte agora final, todos têm ali um foco de protagonismo. É fixe porque consegue balancear e até personagens que não estavam com tanto foco na história original, por exemplo, o Tank Top Master, que na Sim, sim. original desaparecia logo. Acho que a última aparição dele foi contra o Garou, levou nas trombas e depois não aparecia no arco mesmo do Covil dos Monstros, e agora está lá. Também não te vou contar o que é que vai acontecer com ele, mas está lá. Como é que se chama aquele do bastão? O, o sim, Do taco de beisebol, que tem a irmã isso. mais novinha, a Sim, irmã sim. pequenina. Eu não me lembro do nome. Quando acabar, lembro. Esse personagem também não aparecia e não sei se já chegaste a esse capítulo. Há um capítulo em que ele se assoma, está a ver a luta, está-se a aproximar. Isto não acontecia na história, na primeira versão. O fim, provavelmente, há de acontecer da mesma forma. A dar um murro no garoto para aquilo acabar. Mas, entretanto, o antes, Sim. isso também seria engraçado. O Saitama está perdido em certas cenas e aquilo acabar, acontecer tipo E ele nessa inteira. o inverso daquilo que aconteceu com o Boros. Na primeira temporada, o que aconteceu foi, ele deu conta do mauzão e os outros nem se aperceberam que o mauzão existia. Não é? Estavam a lutar com... Exatamente. E agora aconteceu ao contrário. O gajo entretido com merdas, isso também seria engraçado. Não sei se a história vai para aí. Nem É sei capaz se de ser. se juntassem todos, provavelmente teriam hipóteses para o vencer, claro. Teriam... Também era, acho que era engraçado. Juntar todos os heróis da classe S para derrotar. Era engraçado. Tinha este lado também simbólico de uma inversão em relação à primeira temporada. Porque nós sabemos como é que acaba com o Saitama, não é? Se ele quiser, acaba logo a luta. Ainda não apareceu ninguém que o consiga. O Borges, ok, aguenta um soco ou dois, e o Garoto também há de aguentar, mas assim que a coisa se torna séria, acabou. É só mais numa de tentar. Este gajo vai me dar luta, mas afinal não dá. Um pouco como aconteceu com o Orochi, mas o Orochi também foi logo à vida. O Orochi, o poder todo, quando se estava com a cabeça já no ar. Mas são combates satisfatórios. Embora seja apenas um murro, aquilo está feito de tal maneira é Sim, satisfatório. estava a visualizar a manga. Nesse aspecto, é pá, cada painel, o gajo espreme aquilo até ao máximo. Não há nenhum painel a mais, nenhum que possas dizer mais fraquinho. Pá, eu acho que tem sido. Está mesmo de parabéns. Isso faz lembrar o caso do Berserk, que ainda não comecei a ler. Sei que o gajo faleceu aí há um mês. Não sei se só viste a notícia. Acho que ouvi essa notícia. Eu vi certos desenhos do gajo, tipo da armadura do Guts, ou de dragões e de coisas do género. Aquilo é fabuloso. Eu não sei quantas horas é que um gajo levava a fazer um painel daqueles. Quantas horas? Quantos dias é que um gajo levava a fazer um desenho daqueles? Tu já leste na lista? Isso aí acho que já, mas já foi há muito tempo. Isso aí tem anime, não tem? Acho que vi. Tem. Já não me recordo, recordo vagamente. Agora estou-me a lembrar, não tem nada a ver, mas e falta-me ver os últimos episódios do Attack on Titans. Também é outro anime e outro. Vi muito mais o anime do que não acompanhei. Eu terminei o manga já. Daquelas, vá, se quisermos chamar séries ao conjunto de manga e anime, daquelas coisas que vão ficar para a história. Está bem feito. Clássico! Até Aquilo está. contente, é um clássico já. Está muito bom. Está, O final, está do o caraças. final eu não vou dar spoiler, eu não vou dar spoiler. Eu estava no penúltimo episódio e eu pensei, isto é impossível terminar com mais um capítulo. Isto terminou e pensei, está certo, está certo. Podia ter continuação, não tem, mas está certo. E acho uma cena fixe, é assim, se calhar é a minha percepção de quem está de fora do ocidental. Mas acho que é uma coisa que os orientais, os japoneses e outros quaisquer que façam manga ou anime, por norma, sabem como acabar uma história. Não como, mas quando. Se fosse os americanos ou alguém do Ocidente, imaginando que conseguiam fazer a mesma coisa, qual era o impulso? Por exemplo, o Attack on Titans ou noutra série qualquer que está acabada, fechada. Era continuar. Se aquilo está a render, vamos continuar. E acabavam por Spin-offs com estragar. fartura. Yeah. Yeah. Acabavam por estragar aquilo tudo. Eu acho, não sei, se calhar é porque não está mesmo entranhado na cultura, mas eu parece-me que os orientais, sobretudo no anime e no manga, têm mais este pulso. Vê, ok, a obra está acabada, não mexo mais. Eu já tenho tudo estruturado, a maioria deles. Pelo menos o princípio de cada arco e o final de cada arco já está. Ok, O também. final da história não sei, mas os arcos já estão todos. Eu disse isto, mas também rapidamente posso contradizer, sobretudo nos animes maiores. Exemplo mais claro é, por exemplo, o Dragon Ball. Super, sobretudo. Há coisas que estão claramente a mais.
Mas isso também acho que no Naruto menos, mas também há episódios que estão claramente a mais. E eu não me estou a referir aos fillers, se bem que os fillers também. Esse, se calhar, é um problema dos animes com mais episódios. Tem sempre esse problema de haver ali qualquer coisa, aproxima-se mais da novela. Os animes com menos episódios têm mais tempo para maturar. Têm a obrigação de estar sempre a ser episódios. Lança, 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 lança. Ok, o Naruto é uma exceção. Também gosto muito do, ainda que não tenha acompanhado, ainda que não acompanhe esta última nova, esta versão do Boruto. Vi um bocadinho. Eu vi algumas coisas, mas também pensei, olha, é melhor dar isto por terminado, a minha relação acabou, senão depois vou-me desanimar Eu um acho que bocado. os 30 primeiros episódios são todos filler, se não estou em erro. Portanto, está assim meio coisa. O que eu te disse, tu tens de ver Hunter x Hunter. Sim, sim, Porque está apontado, é a está melhor apontado. coisa que vi até hoje. Nossa senhora, eu não posso dizer, né? Mas o Arte da Formiga Quimera é melhor que Dostoevsky. Pronto. Matem-me já aqui que me cai um relâmpago, um piano, uma coisa do género. É melhor que Dostoevsky, que ele é brutal. Nossa. Tenho de ver, tenho apontado. Quando em vez, lembro-me disso. Atualmente vejo muito pouca. O que é que eu sigo mais? Sigo a manga do One Punch Man, é aquela que eu sempre que sai tenho de saber. Apesar de ser uma coisa que eu mais ou menos sei, mas por outro lado também não sei porque é diferente da versão do One. Há sempre ali qualquer coisa de novo. É curioso como esta inventividade e esta coisa que também não é só pelo Murata. Há uma conversação entre o One e o Murata Sim, sim, sim. epá, fiz isto aqui, mas isto já fiz há muito tempo, se calhar agora tenho uma ideia melhor para isto. Nunca estão Exatamente. satisfeitos, estão sempre a fazer uma coisa diferente. E eu também estou com a voz já nas últimas. Se calhar temos de acabar. Temos de acabar. Tens algum tema assim que queiras mesmo falar, assim, alguma coisa atravessada na garganta, a dizer, ih, apetece-me falar mesmo nisto. Com exceção da história inicial, que não convém pôr aquilo. Essa era uma boa história. Era uma boa história. Tenho pena disso não ficar gravado. Qualquer dia, quando descobrirem, porque ainda lá informações a mais, quando descobrirem, Quando pode isto ser que fique passar, aqui a né? história. Daqui a um ano, daqui a Daqui dois, por não sei. uns anos, já, Ok, pois é. ok. Ou Realmente. seja, quando deixar de haver pornografia, que é nunca, quando deixar de haver pornografia, e agora o pessoal pensa assim, o quê? Será que ele é ator pornográfico? Será que ele é Não, não. realizador? Será que Faço os roteiros para. os É roteiros? preciso roteiros. É preciso roteiros. Os diálogos é só vogais, né? Basicamente. Despachas um guião em 2 minutos. Pões um gato a passear em cima do teclado e o gajo escreve qualquer coisa. Não é preciso mais, não é preciso mais. É uma conversa à qual temos de voltar. Por acaso é uma história do caraças. É uma história. Agora o pessoal fica A todo. nível psicológico e cultural, eu acho que é bastante interessante. Mas a falar a sério, eu acho que é bastante interessante. Assim, para dar uma dica, é uma espécie daquela história que contámos há pouco dos ratos, mas só que em vez de ratos. Pronto. Então, achas que eu expliquei bem ou não? acho que sim. Acho que sim. Com os tubos e investirem uns contra os outros, eu acho que sim. Até tentei apanhar. Queres partilhar alguma coisa? Tua página de Instagram, por exemplo? É, se quiserem ver umas imagens meio giras, meio fofas, meio kawaii, como dizem os japoneses, minha página é Ubersic. Faço os desenhos às vezes de gatos, outras vezes de pessoas, outras vezes seja do que for. É mediante a pancada. Olha, exemplo, há uma coisa que eu adorava ser bom e não sou capaz é fazer ilustrações a branco e preto. É, a gente olha e a gente diz, é fácil, é só branco e preto, mas boas ilustrações. Não sei se lembras de um gajo que era o Magomed Dovzhenko, esqueci o nome dele. O gajo uma vez entrou no site da WM Studios, o tinha 12 anos, mostrou lá umas imagens e Sim, toda a sei gente qual é, ficou, sei qual é. ei, este é já... Yeah, ele tem uma série de ilustrações, aquilo chama-se Domo Arigato, que é sobre os ícones da cultura pop. Por exemplo, o gajo fez tipo desenhos da Hello Kitty, fez o Doraemon, a Sailor Moon, o Vozes também do caraças. A minha também está, acho que estamos os Estamos dois na iguais. última. Estamos os dois na última. Ah, ele fez a branco e preto. Tu olhas para aquilo e ficas assim, filha da puta, como é que tu com esta idade atingiste este nível? Era uma cena que eu gostava de fazer bem,
e sempre que no sento e tento fazer aquelas linhas e pronto, não tem sombras, não tem volumes, mas tem volumes e tem sombras, epá, que não me calha bem. Mas pronto, Ubersig, ilustrações, quem tiver curiosidade pode ir ver, se gostar, bote like, se não gostar, obrigado pela visita. Não é? Pois, é assim, é É assim. assim, é assim, siga a sua vida. Sim. Depois ponho o link na descrição do episódio. E acho que está feito. É pá, gostei da conversa. Temos de repetir isto outra vez. Temos de repetir. Foi melhor que a outra estava mesmo. A outra, se eu cortasse para aí metade, esquecêssemos. Eu qualquer dia, como te disse, vou aproveitar para tirar alguns segmentos. Mas isto é sempre aquela questão de. É a primeira vez que nós. Agora já não, agora é a segunda. E há sempre aquele receio: epá, como é que hei de falar com quem nunca falei? E há sempre aqui uma espécie de tensão que depois pode contaminar a conversa. Hoje foi fixe. Às vezes o problema que eu tenho é, por exemplo, não se zanguem comigo. Só o amigo meu, eles não são leitores, a maioria deles não são leitores. Pronto, eu quando tenho uma conversa com eles, de vez em quando consigo adicionar assim uma informação que acho relevante para a conversa. Agora, tu já leste meia dúzia de livros, dá para ver aí em cima aí da cama e da vizinha Isto para é, dizer tem é mais daqueles sentido. livros que está, por exemplo, no IKEA ou numa coisa assim. Livros de Não, enfeitar. Livros de enfeitar, ok, e não, ok. nem sei ler. Pronto, eu quando falo com alguém que está acostumado a ler, eu às vezes consigo compreender quase de imediato o seguimento da conversa e a finalidade, só que depois fico naquela. Vou interromper, não interrompo. Digo que sim, digo que não. E às vezes fico meio naquela, não sei como é que é de interagir. Estas conversas via Zoom têm mais uma dificuldade. Cara a cara, tu tens uma reação imediata. Aquilo que pode acontecer é eu estou a falar, parece que vou parar e tu entras na conversa e há aqui uma espécie de desfazamento e nós andamos a tentar Hum. a perceber se o outro para de conversar ou não e esse tipo de fenómeno não acontece no cara a cara, ou pelo menos é muito mais reduzido. Às vezes é preferível, por exemplo, e é uma coisa que eu tenho estado a aprender, é preferível parar um bocadinho e continuar. Se bem que esse tipo de postura, por vezes, parece que faz com que a conversa baixe um bocado de intensidade. Pois é Então, o silêncio. Se estiveres a falar cara a cara, podes parar durante 3 segundos para pensar. Agora num podcast fazes uma pausa para te lembrar de uma palavra, que eu ultimamente tenho um problema desgraçado que é as palavras e expressões vêm-me todas em inglês, porque eu só leio em inglês de há um tempo para cá, e depois como é que é a palavra traduzida e como é que depois eu começo a ficar consciente que estou a pensar e não digo nada e já depois foi. A ah, cabeça faz curto-circuito. logo, aí não é hipótese. E num podcast não dá muito jeito. Espaços com silêncio. Não me enervo muito com o silêncio. Por acaso foi um tema que já foi abordado várias vezes neste podcast e no último também. Ao contrário daquilo que muitas vezes é propalado, seja na rádio, seja na televisão, em que não há quase silêncio, a nível da mensagem há qualquer coisa que se perde. Pelo menos a experiência que eu tenho é que as pessoas que não param de falar, aquelas que têm um linguajar contínuo, parece um caudal ininterrupto de palavras, e O catálogo normalmente. é este, são as palavras que eu tenho, são as frases que eu tenho. Sim, sim, sim. Eu lembro-me logo, por exemplo, de um vendedor que tem a conversa treinada, conversa guionada, parece tudo muito espetacular, mas se tu tiveres a oportunidade para gravares a conversa ou tiveres uma memória boa a ponto de memorizares tudo, vais-te a perceber que não foi dito nada de especial. Foram lugares comuns, só que aquele aparato deu-te a impressão de que estavas a ouvir qualquer coisa de muito boa, mas não, mas não. É, A impressão que me dá é que quem está realmente a pensar está num regime mais gaguejante, mais lento. Se estás realmente a pensar, tu não tens a certeza daquilo que vai suceder no segundo seguinte. As coisas estão a brotar no momento. E é natural que as palavras surjam às vezes cortadas, às vezes surge uma palavra e no segundo seguinte tu queres afinar porque não era bem aquela palavra. Aqui também tem que ver tanto com o pensar como a tua relação com as palavras. Como já leste tanto, percebes que para a maioria das pessoas aquelas duas palavras aparecem como sinónimos, mas para ti não são bem. é, E faz toda a diferença. E para quem está de fora, é só um gajo que está a curto-circuitar a cabeça, por em vez de dizer uma palavra A, diz a palavra B. É o que é. É o que é é. ser poeta, ser um sniper de palavras. É aquela palavra e é aquela palavra. Sim, É sim, mesmo sim. ser. Mesmo isso, no caso limite, é o poeta, só pode ser aquela palavra.
num caso corriqueiro da conversa, para quem está de fora, para quem não percebe esses mecanismos, pode parecer estranho. Porque é que o gajo não está a falar uma palavra atrás da outra como se estivesse a disparar, como se fosse uma metralhadora? Porque está realmente a pensar. E o que sucede é que, se for numa conversa atípica, atípica no sentido em que não passamos por aquilo que é expectável numa conversa, tu vais para terrenos onde ou pensaste poucas vezes naquilo ou raramente pensaste. E então estás Exatamente. ali num terreno mais ou menos virgem. É aquela E cena do Sócrates, quando ele diz, para se ter uma conversa, temos de. Olha, já que está uma pausa. Mas tu sabes a expressão, não sabes? Para se ter uma conversa, não estou a ver temos de qual é. ouvir. Para se ter uma conversa com uma pessoa, tem de se oferecer uma informação que a outra pessoa não conhece. Depois é preciso uma pausa para assimilar, reestruturar da nossa cabeça e depois responder mediante a informação que o outro nos deu. Portanto, sim, para ter uma conversa é preciso parar, ouvir, assimilar, desconstruir, para depois dar o nosso contributo. É uma bela forma de terminar esta nossa. Uma espécie de diagnóstico quase para o nosso século. Aquilo que tu estás a dizer e aquilo que, citando Sócrates, aquilo que faz uma conversa, uma boa conversa, parece quase impossível nos dias de hoje. Tudo o que tu disseste é um bocadinho impraticável. Nós estamos quase de fugida pelo mundo, estamos à cata de muitos Sempre. estímulos. Quando estamos Yeah, à yeah. conversa, a maioria de nós está o telemóvel. Aquilo que existe é uma espécie de simulacros de conversa, mas não existe aquela conversa propriamente dita em que eu estou realmente empenhado a estar aqui e a ouvir, e depois há esta troca de bolas e a conversa só se pode aprofundar se houver um interesse genuíno em estar com o outro, ouvir, senão ficas sempre Isso pela faz rama. lembrar uma coisa. Faz lembrar uma coisa. Um, eu às vezes, minha mãe é professora, todas as mulheres de gerações mais antigas são todas professoras. Portanto, é normal em almoços e jantares de família falar-se de educação. E uma coisa que eu tenho debatido ao tempo é o que é necessário aprender hoje em dia? Porque antigamente as pessoas eram enciclopédias. A gente viu um professor de história que ele era uma enciclopédia andante que ali andava. Malta da matemática, malta da filosofia e coisas do género. Hoje em dia, tu tens bibliotecas inteiras dentro do bolso ou dentro de uma carteira. Tu tens uma dúvida qualquer, qual é que foi o sétimo rei da terceira dinastia portuguesa? Que é dentro. Vais ao Google e o teu Google diz logo assim, no segundo é isto. E às vezes tu tinhas essa conversa também com amigos meus que é, o que é relevante saber hoje em dia? Por qualquer dúvida que tu tiveres, tens a informação logo ali. É É a mesma uma, coisa para a escola, por exemplo, que tipo de matérias hoje em dia é que devem ser lecionadas aos miúdos? isso é uma pergunta pertinente, uma pergunta pertinente. Eu acho que é. A partir do momento em que uma pessoa sabe falar a própria língua, português, vá, o inglês dá jeito e o mandarim também há de dar jeito daqui por uns aninhos, né? De certeza. Pá, eu acho que para além de conhecimentos em psicologia para a gente aprender a socializar, filosofia para ter umas ideias do que foi a construção do conhecimento e o que é visto como certo e errado, a moralidade e tudo mais, ainda vejo grande valor nas outras disciplinas. Por exemplo, do que me vale a pena saber que existem vários tipos de vulcões e vários tipos de erupções vulcânicas, coisa que eu perdi para aí tipo, no quarto ano, que é havaiano, catastrófica, não sei o quê. Sim, Não sim. serve de nada a menos para uma conversa. Ou a menos que vou a um jogo tipo quem quer ser milionário. Convém saber a resposta à pergunta. Eu Para percebo o que receber estás mais a uns dizer, eu paus. estava a tentar aqui engendrar uma resposta a isso. Há duas coisas que me parecem indispensáveis. Primeiro é aquilo que disseste da filosofia. Seja na filosofia, seja pensarmos em esferas do saber, é tentar passar às pessoas formas de pensar. Sabe? Todas as formas de pensar e, por arrasto, as formas de ver. Há um mundo muito pequeno, um mundo muito grande, todas essas esferas têm leis próprias. Já isso já é um trabalho grande. Para que as pessoas depois consigam, com essas ferramentas dadas e com o aperfeiçoamento de outras, conseguir distinguir realidades que de outra forma veriam iguais. O mundo da arte e o mundo dito real, o mundo da ficção, o mundo da pseudo-realidade, o mundo da pseudo-verdade. É preciso aqui encontrar uns certos pilares que nós diríamos dogmas, mas postulados. Estas são verdades insufismáveis. Formas de pensar para tentar
peneirar, tentar separar o trigo do joio. Acho que esse é o papel assim transversal que perpassa seja a filosofia, seja a ciência. São formas de separar o trigo do joio. E buscar em todas as disciplinas o essencial de como é que nós separamos o trigo do joio. O que não importa e o que importa. Sendo que, tendo ao lado a religião é uma forma muito especial de separar o trigo do joio. Alguém separou o trigo do joio, mas tanto o trigo como o joio estão fechados em sítios herméticos. O que nos dizem é: este é o trigo, este é o joio. Está fechado, não podes ver. Acredita. Deve ser suscetível de ser ensinado porque é outra forma de estar no mundo. Outra cena. Nesse aspecto concordo contigo na questão de esta questão da mente enciclopédica. Aqui perderíamos mais tempo, mas em parte concordo contigo. Há qualquer coisa que é importante nisso, pelo menos ordens de grandeza, para não nos sentirmos perdidos. Por exemplo, disseste muito bem uma questão qualquer, pões no Google e o Google responde. Se tu não tiveres ordens de grandeza, não tiveres uma. Quanto é que mede, sei lá, que idade é que tem, por exemplo, o sistema solar ou o universo? Assim, uma ideia mais ou menos. O Google responde: o universo tem 6 meses. Tu não tens espírito crítico, não tens nada a que te possas agarrar, tu vais assumir que aquilo é verdade. Ou seja, tem que haver aqui outra vez, não no campo do raciocínio, não no campo de separar o trigo do joio, mas uns marcos, uns dados que te façam os primeiros suportes de um mundo futuro. Se não tiveres estes marcos, tudo aquilo que recebes vais receber como verdade. Tem de haver um processo de aferição. Conseguir arranjar uma espécie de conjunto de dados, seja, sei lá, até é válido, por exemplo, um conjunto de obras, isto pode ser mais ou menos discutível, mas obras a que tu possas agarrar que tenham uma qualidade indiscutível, seja as epopeias de Homero, seja as obras do Ovídio, seja a Bíblia, seja este tipo de coisas, sabendo que isto é qualidade, como é que comparamos com as outras? Até do ponto de vista para comparares com o Google, com as respostas que tens. O Google, se disser, procurar qualquer coisa do género, Pedro Chagas Freitas é o melhor escritor, e o Google diz, ridicularizando esta interação, não é? E ele Sim, sim, respondia, sim. estava lá um artigo qualquer, um link, Pedro Chagas Freitas é o escritor do século XXI, e tu não tinhas formas de comparar, não tinhas estas obras que te servissem de base de comparação. Aqui entras num sistema de crenças, ou acreditas ou não acreditas, não tens nada para refutar. Resumindo, o que tu queres dizer é a diferença que existe entre possuir alguma informação e possuir conhecimento. São coisas muito distintas. Sim, sim, no fim de contas, de forma muito simplista, a transição de informação para conhecimento é quando tu dominas a forma de triagem. Se não conseguires dominar a forma de triagem e até da informação e do processo anterior, que é os dados, a transição dos dados para a informação também é um processo de triagem. De um conjunto de dados, perceber aqueles que fazem sentido, esses dão origem à informação. Da informação, conjunto de informações que têm sentido, sejam isoladas, sejam em conjunto, isso dá origem ao conhecimento. Pois o conjunto de conhecimentos, aquilo que faz sentido de forma algo maior, dá origem à sabedoria. É sempre um processo de triagem, é sempre há aqui um processo de transformação que passa de um estádio para o outro. E aqui precisas, seja de ajuda, entra no campo do indefinível, mas eu não quero ir por aí porque podemos ir para o campo da transcendência. Aqui também ocorre uma espécie de tradução, mas não uma tradução na acessão mais trivial do termo, porque aí poderíamos pensar que em todas as traduções se perde alguma coisa. Aqui E provavelmente se perde, perde, aqui provavelmente perde. perde porque é um processo de triagem e o joio ficará de fora. O que estás à espera é que neste processo de triagem tu saibas decidir. No fim de contas, o ser humano é quê? É um gajo que decide. O que é que vale a pena decidir para a tua vida? Sim, sim. Também é Por mais exemplo, assim. o artista, nesse campo, até pode ser considerado um super-homem, para utilizar a expressão de Nietzsche. É aquele que sabe decidir de uma forma soberba. Pelo menos do seu ponto de vista. É aquele que olha. O exemplo mais claro é, por exemplo, um fotógrafo. É aquele que olha para um sítio e decide aquilo que fica de fora. Aquilo que entra e aquilo que fica de fora. No fim de contas, todos os artistas estão sempre com esta. Pode estar mais à tona ou mais escondido, mas estão sempre a pensar nisto, que é o que é que entra e o que é que fica de fora. E é isso que a escola e ao longo da vida deves tentar aprender formas de perceberes cada vez melhor o que é que entra e o que é que sai. E se quiseres, porque é que realmente entra e porque é que
realmente sai. Porque às tantas alguém pode dizer, não, este é o processo de triagem, e tu tens de conseguir, através de outros métodos, tudo o que conseguiste ganhar à volta, senão às tantas podes ser facilmente ludibriado. Estar totalmente dependente do Google, às tantas dizem-te qualquer coisa e tu, ok, se o Google diz, é suscetível de erro, é suscetível de erro. É importante saber pensar. É vago, mas... E nunca doutrinar. Sim, nunca Nunca doutrinar. doutrinar. É tentar encontrar o maior grupo de formas possíveis de separar o trigo do joio. Separar o que não interessa do que interessa e tentar refinar esse processo. Seja dos dados para a informação, da informação para o conhecimento para a sabedoria. É sempre um processo ascendente. Eu posso chegar à informação, olha, para mim está suficiente. Outro processo, então tem que aumentar a temperatura e assim sucessivamente até que a sabedoria é apenas aqueles grãos de quase nada. Há um cientista que fez a nova versão do Cosmos, falei nisso nisto não, mas O nele... Neil deGrasse Sim, Tyson. sim, sim. Nesta questão, que é paralela, e às tantas já me estou aqui a alongar, ele fala que há três verdades. É a verdade, a tua verdade particular, a verdade própria, que pode ser, por exemplo, a religião, que tu podes acreditar em Deus ou em qualquer coisa parecida, e é uma verdade que, num país livre, ninguém te pode tirar. Ninguém te pode tirar essa verdade. Depois há a verdade objetiva, que é onde entra a ciência. É uma verdade que existe independentemente da tua opinião. Tu podes achar que não, mas a verdade é aquela. É, E depois, é, é. depois há uma verdade que ele chamava verdade política. É que, independentemente de ser verdade ou mentira, é uma verdade que nasce pela força da repetição. É uma mentira que pode se tornar verdade pela força de ser repetida. Estas são as três É. verdades para ele. Acho que é uma boa forma de estar no mundo é perceber estes três tipos de verdade. E quando uma tenta contaminar a outra, quando a verdade pessoal tenta contaminar a outra, ou quando a verdade pessoal tenta ser suprimida, ou quando a verdade objetiva, os partidários da verdade pessoal tentam suprimir a verdade objetiva, quando a verdade política tenta apagar as outras duas, eu acho que é uma boa forma de... São faróis para nos guiarmos nestas noites mais escuras. Esse gajo às vezes enerva-me. Ah, esta parte. Esse gajo às vezes enerva-me. Costumo ver uns podcasts, não, entrevistas dele e coisas do género. Ele às vezes enerva-me. É um bocadinho arrogante demais. É um gajo extremamente inteligente. Há aqui uma coisa que ainda não se sentiu muito, talvez, na Europa, mas está-se a sentir muito, a voz está mesmo nas últimas. Nos Estados Unidos é que, com estes novos movimentos, a ciência está a ser posta em causa. Aqui, para utilizar os termos dele, as verdades particulares, as verdades pessoais, e aqui é mais no campo do ativismo, eu acredito que isto é assim, é uma verdade absoluta que tenta apagar a verdade objetiva. E isto está a acontecer nas universidades, seja verdades que um Zé Ninguém acordou. Não, eu acho que isto é assim. Onde é que isto nos pode conduzir? Um regresso quase ao tempo da idade Média, em que não sei até onde é que isto pode ir. Se é apenas uma brincadeira que vai durar uns anos, Já duram uns anos. Já duram uns se, anos. se vai agudizar, entretanto, mas há uns anos que me dissessem isso, eu dizia que era a brincar, que era alguém a gozar. Eu pensava que, por exemplo, a ciência, esta esfera das ideias, das verdades objetivas, que já tinha sido mais ou menos assimilada, mas não, parece que há qualquer coisa aqui a regredir em relação a isto. Mais uma vez, tem que ver com a nossa relação com o mundo. O mundo está de tal maneira caótico, o problema das verdades objetivas, algumas delas, são mais difíceis de engolir. É a vantagem da verdade pessoal. Uma verdade que te encaixa com uma luva, porque partiu de ti. Sim, sim. Compreendes de uma ponta à outra a tua verdade. Agora, uma verdade objetiva, uma coisa é se a verdade disser aquilo que tu queres ouvir. Aí é uma coisa. Se ela te contradisser, então o mundo agora tem o desplante de dizer o contrário do que eu penso. O mundo não percebe Como nada disto. apetece. Parece uma coisa de Monty Python, mas há muitos cientistas a ir para esse lado. Tudo se tornou, o mundo hoje em dia tornou-se um jogo de marcas, um jogo de reputação, e é mais Exato. importante a tua marca, o teu negócio, o teu branding pessoal não sofrer danos do que estares do lado certo. Queres dizer mais alguma coisa? Acho que nos alongámos agora nesta parte a dizer chega. Oh, pronto, agora dava. Eu era Agora para ter puxado e já outra coisa, mas pensei, não, já está a ficar tarde. Pode ficar para outro dia. todas as conversas que eu tive aqui neste podcast, fiquei com vontade de repeti-las. Tanto que 3 delas já repeti. É uma conversa interminável. Uma última palavra, Carlos. Boa noite. Então, está feito.